Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos entrar no tema aqui sobre questão de comida sacrificada aos ídolos. Um cristão, ele pode comer comida sacrificada aos ídolos, aos demônios? Claro que não. Então, vamos, irmão, acompanhar esse vídeo aqui do nosso irmão Léo, aí do Kauai, que é de se assustar. O que você vai ver, irmão, é de se assustar, né? Com pessoas que não buscam a Bíblia Sagrada. Pessoas que vivem copiando pregadores, teólogos, tá certo? Então, como a Rosa de Saron, variedades, essa que você está vendo aí na tela, ok? Então, a Rosa de Saron, variedades, ela falou que não é para dizer que comida sacrificada ao ídolo é pecado. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. São pessoas que andam copiando pregadores em vez de conhecer todo o tema sobre comida sacrificada ao ídolo. Então vamos acompanhar este vídeo da Rosa de Saron, variedade, a prova dela falando isso, né? Está no meu canal, ok? Eu sempre trabalho com prova para mostrar. Então, quando ela diz que comida sacrificada ao ídolo não é pecado, ela me lembra, a Rosa de Saron, variedades, ela me lembra aquela mulher do Apocalipse que estava seduzindo o povo a comer coisas sacrificadas ao ídolo. Assim como esse irmão Léo. Vamos acompanhar o vídeo, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Pode chegar aos gentios. Em 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nós podemos até comer comida consagradas a ídolos, porque isso não tem efeito mais nenhum na nossa vida. A gente só tem que tomar cuidado. Irmãos, o que é isso que a gente acabamos de ouvir? Irmão, o Evangelho é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria. Você não pode brincar de pregar Evangelho. Então olha só aqui. Ele diz que o apóstolo Paulo falou que pode comer comida sacrificada aos ídolos, que não tem efeito nenhum. Então, o nosso irmão Léo está falando que o apóstolo Paulo falou que é para comer comida, que pode comer comida sacrificada ao ídolo, que não tem efeito nenhum. Então, os irmãos, quer dizer que os irmãos podem, os cristãos, comer comida que são oferecidas aos demônios, que não terá efeito nenhum? Irmão, que história é essa? Então, amado irmão, você vai conhecer a verdade a partir de agora. Porque o que acontece? O nosso irmão Léo, por ele ir por teólogos, porque muitos teólogos, a maioria dos teólogos, eles falam isso, que pode comer comida sacrificada ao ídolo. Irmão, se desperte, em nome de Jesus. Então, o que acontece? O que acontece é que o irmão Léo, ele vai passar vergonha diante tanto dos verdadeiros cristãos, que buscam conhecimento e sabedoria, como dos próprios ímpios. Os próprios ímpios vai dizer para Léo, o irmão Léo, que ele está contradizendo a Bíblia Sagrada. Exatamente. Os ímpios vai dizer para o Léo que ele está contradizendo a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo manda se abster de comida sacrificada ao ídolo. Como é que o irmão começa a inventar uma coisa por causa dos teólogos, de pregadores? É por isso que muitas pessoas, irmãos,
É por isso que muitas pessoas estão se apartando da Bíblia Sagrada, dizendo que a Bíblia se contradiz por causa de exatamente desses irmãos que não buscam conhecimento na Bíblia, porque vive atrás de comida, somente comida sólida. E essas comidas sólidas estão matando muito do nosso povo. Muitos estão se apostatando. Pessoas que têm preguiça de buscar conhecimento diretamente na Bíblia. Conhecer toda a história do apóstolo Paulo sobre questão de comida sacrificada ao ídolo. Então, irmão Léo, estou apenas aqui te repreendendo, né, te exortando, te alertando. Irmão Léo, estou te alertando, tá bom? Então, irmão, vamos lá para o texto aqui. Olha só aqui. Nós vamos aqui para Atos, tá bom? Vamos para Atos 21. Vamos aqui para Atos 21. Olha só o que diz aqui, ó. Veja bem, ok? Atos 21, versículo 18, 40 em diante. Vamos lá, deixa eu pegar aqui logo aqui, para a gente ir no ponto aqui. O versículo 18, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Vamos lá. Olha só, vamos ler aqui para vocês entenderem aqui. Olha só. Olha, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou mensualmente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram ele glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo que os judeus se converteram, eles creram em Jesus Cristo, ok? Aqueles judeus que eram zelosos na lei de Deus, olha só. E foram informados ao teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, se apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo as coisas, o costume da lei. Então aqui, amados irmãos, os falsos judeus estavam acusando Paulo, tá? Levantando um falso testemunho contra Paulo, dizendo que Paulo estava contra a lei de Moisés. Então eles levantaram um falso testemunho contra Paulo, ok? Você leia todo o assunto aqui em Corinto completo, leia Corinto todinho, para que vocês compreendam a história realmente verdadeira dos apóstolos, tá? Então olha só aqui. Então, aqui é, que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Fazem, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós, quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Tomas, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspe a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito. Ok, amados irmãos? Então, por que o apóstolo Paulo, ele rapou a cabeça? Não é porque o apóstolo Paulo estava, né, na lei de Moisés, que não sei o que, não. O apóstolo Paulo, ele rapou a cabeça para que não seja verdade daquele falso testemunho que os judeus estavam levantando contra o nosso irmão apóstolo Paulo. Tá certo? Ok? Então esse negócio de rapar a cabeça não existe mais. Antigamente Deus mandava a mulher rapar a cabeça, né? Era um mandamento, uma lei do Senhor. Mas no tempo da graça não existe essa coisa de você rapar a cabeça. Mas vamos acompanhar o texto aqui para chegar aonde eu quero sobre o irmão Léo, tá? Olha,
o versículo 25. Olha só, o versículo 25, tá? Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos, olha só, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, né? E também do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando a cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse a oferta em favor de cada um deles. Bom, os irmãos já viram aqui a prova. O apóstolo Paulo dizendo para os gentios que se converteram a Jesus, que eles se abstenham da comida sacrificada aos ídolos e também das comidas, né, que são carnes, que são sufocadas. Então o apóstolo Paulo, ele alerta para os gentios que se converteram, para os cristãos gentios que se converteram, né, que não coma comida sacrificada ao ídolo e também não coma carnes de animais sufocados e que se abstenha de relação sexuais ilícita. Ok? E como é que fica, irmão, essa fala do irmão Léo? O apóstolo Paulo está se contradizendo, irmão Léo, e vocês teólogos da teologia e pastores da teologia, né? Porque alguns pastores da teologia, eles também falam isso, né? Não todos, tá? Não estou aqui julgando todos pastores da teologia que confirma esta mentira, né, que o irmão Léo aprendeu desses teólogos aí. Como é que fica, irmão? Como é que fica isso aí? O apóstolo Paulo está se contradizendo? O apóstolo Paulo diz uma coisa e depois diz outra? Você está vendo o que acontece, irmão? Se vocês não buscarem a Bíblia Sagrada. E é por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz: vós errais por não conhecer totalmente a Bíblia Sagrada. Só vive de versículos isolados, de textos isolados, sem compreender o que lê e nem o que diz. Não compreende o que eles lê e nem o que fala. Então, vamos acompanhar mais texto aqui, que nós vamos chegar nesse texto que o irmão leu, né? Que é 1 Coríntios 8, né? Vamos ler 1 Coríntios 8 todinho. E eu peço aos irmãos que acompanhem este vídeo aí no canal, a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e assim vai. Para que você compreenda a verdade pura do verdadeiro Evangelho. Tá certo? Então vamos para mais versículos aqui. Nós vamos aqui para 1 Timóteo 2,12. Tá? 1 Timóteo 2,12. 1 Timóteo 2,12 que diz assim, ó. Veja bem, tá? Olha só. 1 Timóteo 2,12 que diz assim, ó. 2,12 diz assim. E não permite, deixa eu ver, peraí. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que esse versículo aqui é outro, né? Eu acabei aqui me confundindo. Peraí, perdão, irmão, perdão, acabei. Ali de Timóteo é outro assunto. Vamos para, deixa eu ver aqui, Atos 6, 41. Atos 6, 41. Atos 6, 41 diz assim, ó. Atos 6, 41 diz assim, ó. Olha só. Presta atenção, ok? Olha lá. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou
e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e assim vai. Então você veja aqui, irmão, né? Aqui vem aqui dizer tal. Então você veja que aquele povo de Israel estava oferecendo sacrifício ao ídolo. Tanto faz comida, como eles ofereciam os próprios filhos, né? Os judeus ofereciam os próprios filhos a Moloque, aos ídolos, que era uma imagem que eles faziam, tanto de bezerro como de Moloque, e assim vai, certo? Então Deus entregou essas pessoas que oferecem sacrifícios aos ídolos, tanto comida, aos cultos da milícia celestial, aos demônios, ok? Então vamos para mais, que aqui o assunto é muito importante, tá? Vamos agora para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 diz assim, ó. 1 Coríntios 14, 34 e o 37. Vamos ler aqui, ó. Veja bem. Olha só. O versículo 34. 1 Coríntios 14, versículo 34 diz assim. Peraí. Aqui já errei de novo. Aqui é outro assunto. É sobre, né, as mulheres. Aqui é outro assunto, ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá, irmãos? Bom, vamos agora lá para o Apocalipse, tá? 1 Coríntios 8, Apocalipse 2:20. Vamos para o Apocalipse 2:20. Que os irmãos acompanhem todo o capítulo desse tema aqui, ok? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e assim vai, dependendo do minuto aqui. Vocês, irmãos, aí do Kawai, tá certo? O vídeo completo vai estar no meu canal lá, YouTube, tá? YouTube. Olha só, Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 20, diz assim, ó. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, a verdade do irmão está vendo aqui. No próprio Apocalipse, o próprio Jesus está repreendendo aquele líder, pastor daquela igreja, que botou uma mulher para pregar, para apacentar as ovelhas no púlpito. Uma mulher chamada Jezabel, que estava seduzindo os nossos irmãos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios. Você está vendo, irmão, que não há contradição, não. Na verdade, são eles que contradizem a própria Bíblia, colocam a palavra na boca de Paulo. Então está aqui, amados irmãos. Vocês estão vendo aqui? É pecado, sim, comer comida sacrificada ao ídolo. Então você viu a própria Rosa de Saron Variedades. Ela me lembra esta mulher aqui, que tem o nome de Jezabel, que estava seduzindo o povo a comer comida sacrificada ao ídolo. Quem sabe ela estava dizendo que não é pecado comer comida sacrificada ao ídolo. Esta Jezabel do Apocalipse. Quem sabe, né? Então tá aí para vocês. Irmãos, em nome de Jesus, leiam a Bíblia Sagrada. Leiam a Bíblia Sagrada. Porque esses irmãos, essas irmãs, que se dizem irmãs, levam vocês a erro e ao pecado. Levam vocês a ensinar também a outras pessoas aos erros deles.
as doutrinas de demônio, as doutrinas de demônio de engano, tá certo? Então vamos lá, aqui. Nós vamos agora, irmão, para 1 Coríntios 8, 4. Vamos entender toda essa história de comida sacrificada ao ídolo. O versículo que o irmão leu, Coríntios 8, vamos ler todinho. Nós vamos lá para Coríntios, tá certo? Vamos lá. Então vamos aqui para 1 Coríntios 8, tá certo? Vamos lá, compreenda, viu, irmãos? Eu quero que vocês compreendam. Vamos começar aqui. 1 Coríntios 8 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo que todos nós, somos senhores do saber. Do saber do quê? Que eles não podem comer comida sacrificada ao ídolo. Todos eles já sabem, têm o saber que não pode comer comida sacrificada ao ídolo. Aqui é um ponto que eu quero falar para vocês. Tá certo? Vamos continuar o versículo 12. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Tá certo? Então, temos que ter cuidado com os homens, irmãos, irmãs soberbas e homens soberbos que querem enganar os nossos irmãos, dizendo que pode comer comida sacrificada ao ídolo. E ainda usa o nosso irmão apóstolo Paulo para poder falar esta mentira do nosso irmão apóstolo Paulo, né? Que o irmão Léo reconheça que realmente errou, né? E é triste, né? Vamos acompanhar aqui. O versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é, e no mundo, e que não há senão um só Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o ídolo nada é. Os ídolos inventados pelos os gregos, os gentios, os pagãos, nada é. Os deuses que eles levantaram para eles, nada é. São falsos deuses, tá certo? Vamos lá. O versículo 5, veja bem, o versículo 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então tá aqui, há muitos deuses, falsos deuses, muitos, tanto na terra como acima no céu, né, que são os demônios. O diabo quer ser Deus, né? Então, e muitos senhores, né? Depois vamos entrar nesse assunto aí, porque estão dizendo que Senhor, a palavra Senhor é Baal, que nós estamos, irmão, pelo amor de Deus, a hipocrisia dos apóstatas da fé, dos desigrejados aí, e os incrédulos, dizer que a palavra Senhor significa Baal, que nós estamos adorando Baal. Irmão, pelo amor de Deus, a loucura é muito grande. Eu não perco nem tempo com essas pessoas, misericórdia, irmão, né? Vamos lá. O versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, um Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só, olha só, e um só Senhor. Nós vamos entrar nesse assunto aí e combater esses incrédulos aí de Satanás. Esses incrédulos de Satanás que diz que a palavra Senhor significa Baal e que nós estamos adorando a Baal. Misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Pelo amor de Deus. Com a Bíblia, ninguém pode nada. Com a verdade, ninguém pode nada. Tá? Os verdadeiros remanescentes, eles só crêem no que diz a Santa Escritura.
A Bíblia Sagrada. Vamos lá, continuar aqui. Um só Senhor, todavia para nós há um só Deus, um Pai, e de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, olha só, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com os ídolos ainda comem. Pronto, amado irmãos. Você já viu a grande verdade aqui? Você já viu a grande verdade aqui? Irmãos, para entender a Bíblia Sagrada, tem que ser alguém que Deus dá o dom da palavra. Quem tem realmente o dom da palavra de Deus. Deus ele dá o dom, tá certo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nem todos têm este conhecimento. Como assim? Este conhecimento, como? Que esse conhecimento, né? Que esse conhecimento o quê? Sobre comida sacrificada ao ídolo. Não podemos comer comida sacrificada aos ídolos. Nem todos têm este conhecimento. Mas o apóstolo Paulo diz que muitos, por causa da familiaridade, ainda continua comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Por causa da sua família, né? Veio de família, tá entendendo? Por causa da sua família, né? Ainda come coisas sacrificadas aos ídolos, né? Aos demônios. Então, aí eles têm que saber, né? Então essa pessoa tem que saber que não pode comer comida sacrificada ao ídolo. Então muitos dos irmãos, alguns que comiam ainda comida sacrificada ao ídolo, é porque ele não sabia ainda. Ele não tinha esse conhecimento que os apóstolos já tinham, tá certo? Então é por isso que eu falo esse texto aqui de cima, né? O capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas ao ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Então os apóstolos, eles tinham o saber que ele não podia comer comida sacrificada ao ídolo. Nem todos tinham este conhecimento, ok? Então vamos lá, olha só. Aí vem aqui, entretanto não há este conhecimento em todos, né? Porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, quando se fala, né, a consciência fraca, né, alguém fraco na fé, significa que aquele irmão, ele não sabe ainda da verdade, tá certo? Ele não sabe ainda da verdade. Então se chama o irmão fraco na fé. Um irmão com a consciência fraca, porque ele ainda não sabe da verdade, tá? Vamos continuar aqui. A consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos. Então aqui Paulo já entra em outro assunto, já falando de comida mesmo, a comida que nós comemos, tá? Não vai aqui se confundir e falar que aqui está falando de comida aos ídolos, não. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Que história é essa? Ah, se eu comer comida sacrificada ao ídolo, não importa, né? Não vou ganhar nada. E, irmão, cuidado. O apóstolo Paulo aqui já está falando de outro assunto, agora sobre comida mesmo, carne que nós comemos. Vamos acompanhar o texto completo. Acompanha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Ganharemos se comemos, né? Vede, porém, olha só, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir, olha só, se alguém te vir a ti, que és dotado no saber, a mesa em tempos de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolo?
E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Vocês estão entendendo, mano? Então, aquele irmão falso, que já tem o saber, ele tem o saber que ele não pode comer comida sacrificada ao ídolo. Aí, de repente, ele está lá comendo comida sacrificada ao ídolo, sabendo que não pode comer. Aí vem o irmão e vê ele. O que vai acontecer? Esse irmão vai seduzir também o irmão fraco na fé, que não tem ainda o entendimento que ele não pode comer. Aí ele vai também come. O irmãozinho fraco na fé, que não está sabendo de nada, que não pode, aí ele vê o irmão lá, o falso irmão comendo comida sacrificada aos demônios, aos ídolos. Aí o irmãozinho vai e come também. E aquele irmão golpeia o nosso irmãozinho fraco na fé. Vocês estão entendendo esse texto aqui, amados irmãos? Vamos continuar. O versículo 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, e é contra Cristo que pecas. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo aqui? O apóstolo Paulo está falando de um irmão que ele tem o saber que ele não pode comer comida sacrificada aos ídolos. Paulo está falando desse irmão falso, ok? Então este irmão que está comendo comida sacrificada ao ídolo está golpeando o irmão fraco na fé. Em vez de alertar o irmão fraco na fé que ele não pode comer não, que é pecado. Irmão, vamos ler a Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, está aqui a prova de vocês. O apóstolo Paulo, que eu já mostrei aqui os textos bíblicos, se abstenha de comida sacrificada ao ídolo. E ponto final. Se você vê um irmão, seja um pastor, um presbítero, um diácono, se você vê o irmão na mesa dos demônios, comendo comida sacrificada aos ídolos, saiba que ele não é de Deus, tá certo? Não é de Deus, tá certo? O intuito ali é o interesse em alguma coisa. Se ele está participando da comida sacrificada ao ídolo, o interesse dele é outra coisa, tá certo? Então ele está desobedecendo a lei, o mandamento de Deus, que não pode comer comida sacrificada ao ídolo. Então muitos comem as comidas dos demônios, sacrificadas aos demônios, aos ídolos, por causa desse tipo de irmãos que sentam à mesa do demônio para comer comida sacrificada aos ídolos, tá certo? E não é contra o irmão que ele vai fazer isso, não é contra Cristo. Esse irmão que está comendo comida sacrificada ao ídolo e ainda está seduzindo o irmão a comer também, é contra Cristo que ele está fazendo isso, e ele pagará um preço por estar fazendo o irmão pecar e comer comida sacrificada ao ídolo também. Irmão, vou ler mais uma vez aqui para você, tá? Vou ler mais uma vez para você. Ó, vou ler aqui de você aqui, olha, porque se alguém te vê a ti, que é dotado no saber, à mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar da comida? Quer dizer, então o irmãozinho fraco na fé vai ser seduzido a comer também comida sacrificada ao ídolo, por causa daquele falso irmão que tem o saber, que ele não pode estar na mesa dos ídolos. Vocês estão entendendo? Pois é. Então vamos aqui, continuar aqui. O versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Bom, já ali, irmão, está falando sobre questão de carne, tá? Você tem um assunto sobre carne lá que fala, né? Sobre carne. Não é melhor comer. Se a carne faz
Ali está falando de comida mesmo, carne que nós comemos, tá? Carne que nós comemos em nossa casa. Se a carne faz meu irmão tropeçar, então não vou mais comer carne e tal. Aquele assunto sobre isso aí. Então o apóstolo Paulo está falando das duas coisas. Tanto da comida sacrificada ao ídolo e sobre a carne que nós comemos. Carne que nós comemos em nossa casa. Então, a prova de vocês estão aqui. Então essas pessoas não têm o saber do Espírito Santo, o dom da palavra de Deus. Então, os carnais, irmão, os carnais não podem compreender a palavra de Deus. Os carnais, tá certo? Não podem compreender. São aqueles que vivem mais, né? No disse-me-disse do teólogo, no disse-me-disse do pastor. Vive copiando os pregadores. Mas examinar todo o assunto sobre comida sacrificada aos ídolos, eles não, né, examinam. Preferem mais ficar atrás de comida sólida e achando que está pregando a verdade, né? Então, bom irmão, como você viu, a verdade aí, tá? Então eu vou botar o texto aí para você ver, tá? Que eu acabei, que era para ter botado aqui, acabei, né, esquecendo de botar. Eu vou botar o texto aí para você, o capítulo e versículo, que vocês vão para a Bíblia, tá? Para conferir. Então você viu aí, amado irmão, esse texto aí, esse capítulo e versículo, aonde o apóstolo Paulo diz que o que eles oferecem aos ídolos é a demônio que eles oferecem. Eu vou ver aqui se acho aqui, vou ver se eu acho aqui, peraí, viu? Pronto, irmão, eu achei aqui. Então eu não vou botar o coisa lá não, né? Aqui já achei, tá? Vamos lá. Olha só, amado irmão, confira aqui. 1 Coríntios 10, versículo 14. Olha só. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos. Julgai vós mesmos que digam. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torne associado aos demônios. Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Mais fortes do que Deus? Vocês estão entendendo, amado? Aqui está falando sobre o ídolo. Então as coisas que eles sacrificam ao ídolo, comida, é aos demônios que eles sacrificam. Então essas comidas que são sacrificadas aos ídolos, é a demônio que eles sacrificam. Então, relembrando para os irmãos, nós temos, né, a ceia do Senhor. Nós participamos da mesa do Senhor, a ceia. Bem assim o diabo tem a sua ceia, que são aquelas comidas que são sacrificadas ao ídolo. Ok? Então está aqui. Então vem a outra parte. Olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse. Ensino de ontem. Comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Tá certo, amado? Então tá aqui, ó. Então nós lemos aquela parte lá e você vê aqui, ó, após falando sobre comidas aos ídolos, sacrifícios aos ídolos, comida e outras coisas. E você vê Paulo falando sobre comida que nós comemos, sobre a carne e tal. Então você vê que não é de tudo.
que você pode comer. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz, nem tudo é lícito. Nem tudo é lícito. Então, primeira coisa que você tem que entender, que nem tudo é lícito você comer. Então, comida sacrificada aos ídolos, aos demônios, não é lícito você comer. Então, o apóstolo Paulo, em todas as escrituras, o Novo Testamento, você nunca vai ver o apóstolo Paulo contradizendo o próprio Deus. O apóstolo Paulo dizendo que você pode comer comida sacrificada aos demônios, aos ídolos. Nunca na Bíblia. Então, tenha cuidado com os falsos, né, pregadores, né? Então, está aqui, amado irmão, está aqui a prova, certo? Então, irmão Léo, reflite bem nesse vídeo aqui, caso você veja ou não, mas o meu dever é alertar aos meus irmãos sobre os que pregam outros evangelhos, os que contradizem a Bíblia Sagrada, os que falam coisas, né, pervertidas, sem a Bíblia dizer nada sobre aquilo. Ok, Martim? Então você veja que o apóstolo Paulo está falando para os judeus da carne de Israel, que eles não podem participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor, né? Então eles oferecem sacrifício, né, comidas aos ídolos e quer participar da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo diz que não pode, tá certo? Então aqueles que comem comida sacrificada aos ídolos, participam da mesa do demônio, não pode participar da mesa do Senhor. E ponto final, tá certo? Então o apóstolo Paulo está alertando, né, a esses judeus da carne de Israel sobre comida sacrificada aos ídolos, né, as suas idolatrias que os judeus ele tinham, né, as idolatrias de oferecer comidas para as imagens dos ídolos que eles faziam, ok? Então é isso aí, meu irmão. Então, como eu sempre digo, cuidado com essas mulheres que estão apenas copiando os pregadores das plataformas. Ela acha que está ensinando certo, mas na verdade ensina para vocês a erro, como a Rosa de Saron variedades, né? Bom, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E sempre falando para os irmãos que a Bíblia diz que se você não vigia na palavra, você vai ser julgado como mentiroso, né? Então, se você não vigia no que você está pregando, e você pregar heresia, perverter a Bíblia Sagrada, você vai ser julgado, né, e exortado pelos verdadeiros cristãos, e não só pelos nossos irmãos cristãos. Você vai ser envergonhado pelos ímpios, pelos gentios aí que não são cristãos. Você vai ser envergonhado. Então, relembrando para o irmão, que história é essa, né? O apóstolo Paulo está se contradizendo? O apóstolo Paulo uma hora diz que não pode comer comida sacrificada ao ídolo e depois pode comer? Que história é essa, Maria? Então, são pessoas, como a Bíblia diz, que não compreendem o assunto que lê e nem o que diz. Não compreende o que ele está lendo. Mas, na verdade, ele está falando o que ele já ouviu de certos teólogos das teologias, de pastores, de homens de teologia. Então, esse irmão ele vai pregar o que ele já ouviu desses pregadores de teologia e vai dizer que a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo falou sem o apóstolo Paulo, né, ter falado nada. Então, o dever dos remanescentes é manifestar a verdade. A verdade tem que ser sempre manifesta para que a mentira seja revelada ao povo, para que o povo veja que é um falso ensino, né? É um falso evangelho. Tá certo? Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos e até mais. Então, meu irmão Léo, né? Eu estou apenas aqui, né, fazendo sempre o que a Bíblia manda, né? Seguindo o mandamento do Senhor, né? Que é repreender, exortar, corrigir o erro e ensinar. Tá bom, irmão Léo?
Então nós vamos entrar aqui, meus amados irmãos e o irmão Léo, sobre questão de repreensão. Nós temos aqui em Provérbios 6, versículo 23, que diz assim: e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, quando alguém me repreende, ou quando alguém repreende você daquele erro, isso é para o seu bem, para que você caminhe para a vida, né? Mas se a pessoa continua no erro, ensinando as pessoas a mentir ao erro, elas vão caminhar para a morte, tá certo? Então, o caminho da vida é para aqueles que recebem a repreensão, que reconhecem o seu erro, ok? Então, vamos parar mais aqui, ó. Vamos parar mais aqui. Eu tenho aqui na minha agenda sobre provérbios. Então, olha só aqui, ó. Veja bem, ok? Sobre repreensão. Mas, Provérbios 13, versículo 18. Mas os que guardam a repreensão será honrado. Tá bom? Primeiramente, essa pessoa será honrada ou honrado por Deus, primeiramente. E segundo, pelos irmãos. Então, quando alguém me repreende, um irmão me repreende, de algum erro que eu cometa nas pregações, eu vou agradecer esse irmão. E eu serei honrado por esse irmão, porque esse irmão ele vai ver que eu reconheci que eu errei. Tá certo? Então, esses são os verdadeiros remanescentes do Senhor, que reconhecem o seu erro. Tá bom? Vamos parar mais aqui. Então, eu sempre honro, eu só honro os irmãos que reconhecem os seus erros, quando ele recebe uma repreensão. Vamos parar mais aqui, ó. Vamos parar mais aqui, ó. Veja só. Olha, o escarnecedor não ama aquele que a repreende, tá certo? O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então, irmão, tem muitos canais aí no YouTube, principalmente de mulheres escarnecedoras, né? Mulheres escarnecedoras, homens escarnecedores. Quando você repreende este canal desta mulher, por exemplo, Rosa de Saron, Variedades, e outras mulheres aí, o que elas vão fazer? Elas vão escarnecer de você. Vai inventar falso testemunho contra você. Vai começar a escarnecer de você. Então essas pessoas, elas não vão se chegar para os sábios e as mulheres sábias do Senhor. Essas pessoas não vão se chegar para esses sábios e sábias mulheres do Senhor. Não vão se chegar para elas. Porque são irmãs que repreendem essas mulheres nécias. Ok? Então ninguém vai se chegar para os sábios do Senhor. Porque esses sábios e essas mulheres sábias do Senhor, realmente, elas pregam a verdade. Elas combatem. O Evangelho é confronto. Ok? Então vamos aqui. Então quando o irmão vê, que já tem canais aí, quando você vê uma mulher ou uma pastora ou mulheres, não contenda com ninguém, não contenda com ninguém, só ore e jejum, não fique contendendo com ninguém, só ore, só fique orando. Irmão, pelo amor de Deus, então, essas mulheres, tanto mulher como homem, não querem ser repreendidos. Eles pregam heresias, por estar ouvindo pregadores sem examinar as escrituras, e eles não querem ser repreendidos pelas mulheres sábias do Senhor e pelos homens sábios do Senhor, os cristãos. Então, o modo de eles não serem repreendidos, eles vão dizer: não contenda com ninguém. Irmãos, se nós não contender com os hereges,
o diabo vai ganhar muitos dos escolhidos. Os escolhidos estão caindo no engano desses hereges. Como é que eles vão saber da verdade se não há quem pregue, se não há quem fale, se não há quem contenda com as heresias de Satanás? Vocês estão dando para entender? Então nós temos que contender com as doutrinas de Satanás, com as heresias que estão fazendo muitos dos nossos irmãos se afastar da Bíblia Sagrada. Ok? É orando, jejuando e indo para a guerra. Fazer a guerra com bom ímpeto. Combater. Nós temos que sempre estar na guerra. Um soldado valente que nunca desiste. Sempre confrontando, contendendo e julgando as heresias de Satanás. Porque o que tem de filhos do diabo aí, pregando outros evangelhos, pervertendo a Bíblia Sagrada, é muito grande. Então, os verdadeiros remanescentes sempre vai confrontar, vai contender com as heresias de Satanás, tá bom? Vamos lá. Os soldados do Senhor e as mulheres de Deus sábias, elas são soldados que nunca vai desistir de combater as heresias de Satanás, tá? Com respeito e educação, ok? Vamos lá, olha só aqui, para mais uma. Provérbios 15, 32. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento, tá certo? Então, aqueles que atendem à minha repreensão, ou dos meus amados irmãos aí, adquire conhecimento, o verdadeiro evangelho. É como eu estou fazendo aqui, né? Eu estou repreendendo o irmão Léo e ele vai adquirir o conhecimento verdadeiro, o verdadeiro evangelho, né? Então, o que ele falou não é o verdadeiro evangelho, não é o verdadeiro ensinamento do apóstolo Paulo, tá certo? Então, ele vai receber a repreensão se realmente ele for de Deus. Ah, não, vamos supor que ele diga, né? Vamos supor que o irmão Léo diga, não, essa é a minha opinião, esta é a minha opinião. Então, nós, irmão Léo, caso você fale, tá? Não estou dizendo assim que você vai, só estou apenas dando um exemplo aqui. Vamos supor que o irmão Léo, ele fale isso, né? Não, é que é a minha opinião. Então, eu quero dizer para os irmãos e a outros aí, os remanescentes, ele não quer saber da sua opinião, o que você acha do texto bíblico, o que você pensa, não. Nós queremos simplesmente ouvir a verdade. O que diz a Santa Escritura. O que está escrito está correto com o que você está falando? Claro que não. Então nós não vamos por opinião, não. Tá certo? Nós vamos sempre pelo que está escrito, tá bom? Então vamos lá, mais aqui, olha aqui, amado irmão. Vamos aqui. Aqui, veja só, tá? Vamos aqui para... Tendo aqui sobre a repreensão. Aqui, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Olha só. Veja só aqui sobre a repreensão, tá certo? Cadê? Como esse versículo aqui, olha só. Ser sábio, filho meu, né? Provérbios 27, versículo 11. Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu possa responder àqueles que me afrontam, tá certo? Então, aqueles que pregam heresia, pregam engano, estão afrontando o próprio Deus. Essas pessoas que pervertem o evangelho com as suas opiniões, eles estão confrontando o próprio Deus. Então, Deus manda que nós, cristãos, sejamos sábios para poder responder àqueles que afrontam a Deus. Então, por isso que nós repreendemos. Deus usa nós para poder repreender, né? Então, Deus ele repreende
aos hereges através de nós. Por isso que nós temos que ser sábios, procurar a Bíblia Sagrada, procurar conhecimento, sabedoria na Bíblia Sagrada, que Deus já deixou escrito a sua palavra, tá bom? Vamos aqui para mais aqui sobre repreensão aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não botei, deixa eu ver aqui. Aquele que tem, deixa eu ver. Eu aqui acho que não botei o versículo, mas está lá, tá? Mas está lá, que diz assim, ó. O que repreende ao homem, achará mais favor. Então, aqueles que repreendem os irmãos, repreendem, né, as pessoas dos erros, achará favor, tá bom? É porque eu esqueci de botar o capítulo aqui, mas está lá em Provérbios, ok? É só você pesquisar aí sobre esse texto que eu falei e vai mostrar no Google, né, o capítulo e versículo, tá bom? Depois nós vamos entrar nesse assunto aqui, sobre Provérbios completo aqui, que é incrível, irmão. Provérbios é incrível. A gente vai entrar no estudo de Provérbios todo. Bom, eu não achei aqui, amado irmão. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Só rapidinho aqui, tá? Ó, cadê? Bom, é como diz aqui, né? Em Provérbio lá, né? Repreenda o sábio e ele te tornará mais sábio mais ainda. Então, o que acontece? Nós que somos cristãos, né? Que somos sábios, né? E eu sou um deles, nós somos sábios do Senhor. Nós que aceitamos Jesus, guardamos seus mandamentos 3, praticamos, nós somos sábios. Então, quando alguém me repreende do meu erro, o que acontece? Eu vou aprender mais ainda, né, com o irmão. Eu vou reconhecer meu erro e vou aprender realmente a verdade certa que ele falou para mim. Agora, não é porque, né, às vezes a gente comete erro na pregação, não é porque nós queira, não é porque nós estamos falando heresia porque nós queira, não. É em questão de erro, de não vigiar. Eu já expliquei, né, para os irmãos, Então, todos nós podemos cometer erros, né, na pregação, por não vigiar, tá certo? Às vezes por nervosismo, às vezes por falar ligeiro, aí nós acabamos errando na palavra. Aí nós trocamos o nome de um para o outro e acaba, né, errando. Como eu tenho meus vídeos aí, alguns erros, né? Entendeu? Mas o importante é reconhecer o nosso erro. Então, qualquer pessoa que corrigir, me julgar do meu erro, tranquilo. Se eu ver que eu errei mesmo, vou conferir na Bíblia. E se eu errei mesmo, eu vou ser grato a essa pessoa que me repreendeu, né? Então, eu tenho que aceitar a repreensão de Deus, tanto dada por uma mulher ou por um homem. Se uma mulher de Deus me repreender, me corrigir, me julgar do meu erro, eu vou agradecer a ela. Okay? Então, quem ama, repreende, corrige. Quem ama realmente seu irmão, julga ele do seu erro, alertando a ele e ensinando certo. Então, quem realmente ama a seu irmão, corrige sempre o seu erro. Tá bom? Então, um vai aprendendo um com o outro. Agora, quem é soberbo, se estriba nos seus próprios conhecimentos, dos estudos dos homens, eles não vão aceitar a repreensão. Eles não vão aceitar ser corrigidos. Mas os verdadeiros remanescentes, eles aceitam ser corrigidos, ser repreendidos. Tá bom, Maria? Então é isso, irmão Léo, né? Talvez você seja inocente nessa parte aí, de realmente não conhecer a verdade que eu estou mostrando para você. Porque você foi por tal teólogo, por tal pregador. E ainda está dizendo que a Bíblia diz que o apóstolo... Não, a Bíblia não diz. Em nenhum momento, irmão Léo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou que pode comer comida sacrificada ao ídolo. Eu já provei para você, irmão Léo, e para todos os irmãos e espectadores. Eu já provei para você.
Então o apóstolo Paulo não está se contradizendo, não. Na verdade, é a pessoa que contradiz o próprio texto bíblico, tá bom? Então não é todos que são sábios do Senhor. Quando eu falo sábio no Senhor, é aquele que tem o dom da palavra, que ele é instruído em toda a Escritura. Não é todos que têm esse conhecimento, tá bom? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.